Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazei disto primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-o para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi, pois, ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia. Até aqui. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, a Deus, a beleza da tua santidade. Tu és, Senhor, Deus do poder. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui a praia da igreja. Fala comigo nessa noite com todos quanto adentraram na tua casa. Pai, uma promessa certa, Senhor, a palavra que procede da tua boca não voltará para ti vazia, fará o que te apraz e prosperará naquilo para qual foi designada. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, no nome poderoso de Jesus. Queridos, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus. Esse texto vai nos falar de um período em que Israel vivia um momento muito oscilante na sua história. Um momento em que Israel estava transitando entre 2 pensamentos, entre Baal e o Senhor, onde o texto vai nos mostrar esse período em que Acabe está reinando, e segundo o texto da palavra de Deus, Acabe foi considerado o pior rei de Israel.
Elias vai surgir, ou ser levantado por Deus nesse contexto. Esse contexto em que Israel está vivendo uma grande apostasia. Apostasia porque Israel estava com medo, isso porque Acabe, junto com Jezabel, estavam matando os profetas, sendo mortos à espada. Elias vai ser levantado por Deus nesse contexto. Na verdade, o nome Elias já vai ser uma grande mensagem e um grande confronto ao que Israel estava vivendo. Se eles estavam vivendo uma apostasia, adorando a Baal, o nome Elias vai ir em contrapartida ao que eles estavam vivenciando. Isso porque o nome Elias já significa Jeová é o meu Deus. Ou seja, o nome Elias já vai ser uma grande mensagem de Deus para Israel, aonde o seu nome tem o significado Jeová é o meu Deus. E nessa noite nós estamos aqui para declarar isso, que o Senhor é Deus. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e somente a Ele prestarás culto e adoração. Ou seja, Deus não dá a sua glória a ninguém. A glória, o louvor, a adoração pertence somente àquele que está sentado em um alto e sublime trono, que faz dos céus o seu trono e da terra os escabelos de seus pés. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Ou seja, Elias vai surgir, ou vai ser levantado por Deus, em um contexto em que ele era da região de Tisbe, ou seja, uma região obscura, onde pouco se ouvia falar acerca dela. Elias, ele vai ser levantado nesse contexto sem genealogia, ou seja, sem referência, sem status, sem glamour. Ou seja, Elias é um ilustre desconhecido levantado por Deus. Na verdade, Deus não precisa de estrelas para manifestar a sua glória. Deus precisa de um coração disponível, aberto, quebrantado, disposto a fazer a sua vontade e o seu querer. Elias, ele vai ser um golpe no orgulho dos poderosos. Isso porque ele vai vir dessa região longínqua, dessa região pequena e desconhecida. Ou seja, então Elias foi tisbita dos moradores de Gileade. Ele disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja perante a face estou. Elias é levantado em um período em que os profetas estavam sendo mortos à espada, mas ele vem com a autoridade de Deus. Ele vai dizer: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou. Isso nos mostra a intimidade. Isso nos mostra alguém que tinha intimidade com Deus. Ele vai dizer para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou. Ele não conhece as mãos de Deus apenas, ele conhece a face de Deus. Diferente do momento que nós vivemos, diferente daquilo que nós vivenciamos, onde as pessoas buscam apenas as mãos de Deus e não buscam a face de Deus. Buscar as mãos de Deus é buscar o favor, é buscar a bênção, é buscar a glória, mas não isso se limita somente a isso. Elias vai dizer: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento, isso fala de compromisso com Deus. Existem pessoas que buscam as mãos de Deus, querem a glória, mas não querem o Senhor para a glória, querem vitória, mas não querem o Deus que concede vitória, querem honra sobre a sua vida, mas não querem o Deus que exalta. Ou seja, há uma grande diferença. E Elias vai dizer para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou, em que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a
a minha palavra. Elias se levanta com grande autoridade diante de Acabe. E ele se levanta com grande autoridade por quê? Porque primeiro ele estava de joelhos diante de Deus. Isso Tiago vai declarar na sua carta quando vai falar acerca disso. Ou seja, Tiago vai escrever, Tiago capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não houve chuva. E ele orou outra vez e Deus enviou chuva. Então nós compreendemos esse texto dizendo que agora, antes de Elias estar diante de Acabe, ele estava de joelhos diante de Deus. E quem está de joelhos diante de Deus permanece de pé diante dos homens, quer seja autoridades, quer seja governo, quer seja domínios. Não se prostra, permanece de pé, porque tem intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus, ele estava em oração, e ele orou para que não chovesse, não houve chuva, e ele orou outra vez, e Deus enviou chuva. E sabe o que isso nos mostra? Israel estava vendo uma apostasia. Deus não precisou de governos, Deus não precisou de partidos, Deus precisou de um homem, uma voz profética para abalar uma nação. Eu não conheço o pormenor da sua vida, mas eu recebo a autoridade de Deus para dizer a você: Deus precisa apenas da sua voz, da sua vida, do seu coração, da sua posição, do seu posicionamento, para abalar uma vila, para abalar um bairro, para abalar uma nação com a sua palavra, com a sua autoridade. E Deus vai dizer: este ano não haverá chuva senão segundo a minha palavra. E ele fala com tamanha autoridade, porque ele já tem de Deus o aval, ele já tem de Deus a ousadia, ele já tem de Deus a reverência, ele já tem de Deus a permissão para diante de Acabe dizer: não haverá chuva senão segundo a minha palavra. E quando Elias declara isso, versículo 2 vai nos dizer: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querias, que está diante do Jordão. Isso é interessante, porque agora no versículo 1, Elias está no palácio diante de Acabe. Mas no versículo 3, Deus manda ele se esconder no ribeiro do Querias, ou seja, ele vai para o deserto do Querias, no Jordão. Deus vai tirar ele da multidão e agora vai esconder ele da multidão. Ele vai viver agora no ribeiro do Querias. Deus agora vai esconder Elias. Elias vai estar no ribeiro do Querias. Ele está no ribeiro do Querias. Se no palácio tinha muita gente, nesse ribeiro, nesse deserto que era no Querias, ele ia estar sós com Deus. Deus, por um momento agora, tira Elias do holofote, do palácio, da multidão, e vai levar Elias para um deserto, para o ribeiro do Querias, para estar a sós com Deus. Deus faz assim muitas das vezes na nossa vida. O ribeiro do Querias não foi um acidente, o ribeiro do Querias não foi algo acidental, o ribeiro do Querias foi uma agenda de Deus na vida de Elias. Muitas das vezes Deus nos leva a alguns desertos da vida para estar a sós com Ele, porque no deserto do Querias, Elias vai aprender a viver entre o natural e o sobrenatural. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer a você: chegou um tempo de você viver entre o natural e o sobrenatural. Ele vai para o ribeiro do Querias, e ele vai para o ribeiro do Querias para estar a sós com Deus. Quem sabe chegou esse momento em que Deus quer ter um particular com você, em que Deus quer ter um particular na sua vida. Ou seja, ele vai para o ribeiro do Querias para viver agora entre o natural e o sobrenatural. E o versículo 4 vai nos dizer: Deus vai dizer para Elias: deve ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Ou seja, ele vai ir para o ribeiro do Querias, ele vai ser sustentado
representado no lugar secreto. No lugar secreto há uma provisão. Elias vai para o ribeiro do Querite, ele vai para um lugar secreto que Deus o enviou, e nesse lugar secreto é um lugar de provisão. Eu quero dizer a você, existe um lugar secreto de Deus para a sua vida, e nesse lugar secreto há uma provisão de Deus para a sua história. Deus vai usar meios improváveis para abençoar a vida de Elias. Ou seja, quem obedece a ordem de Deus vai experimentar o sobrenatural. Isso porque o versículo 5 vai nos dizer: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que quem obedece experimenta. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vemos e vivenciamos a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, quem obedece a Deus, quem não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, Deus ordena que a bênção te alcance na sua casa, no campo, onde você coloca as mãos, onde você coloca os pés. A bênção de Deus te alcança por causa da obediência. Elias vai fazer conforme a palavra de Deus, e ele vai experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele. Interessante que Deus manda Elias para esse deserto, porque Deus estava trabalhando na vida de Elias. Isso é extraordinário, porque antes de Deus fazer através da nossa vida, primeiro Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos moldar, Ele vai mexer na nossa vida. Ele vai trabalhar primeiro em Elias, para depois trabalhar através de Elias. E então Deus vai fazer o quê? Deus vai levar Elias para o ribeiro do Querite, para um deserto, e todos os homens de Deus, que Deus usou de forma muito extraordinária, foram levados para o deserto. Moisés, Jacó, todos foram levados para o deserto. João, Jesus, todos passaram pelo deserto e viveram algo extraordinário na vida deles. Não é diferente na nossa caminhada, na nossa trajetória. Existem desertos que Deus nos conduz para que a glória do seu poder seja manifestado na nossa vida. O deserto vai nos ensinar algo extraordinário, porque o deserto vai nos ensinar a depender mais do provedor do que da providência. É no deserto que nós aprendemos a depender mais do provedor do que da providência. E eles estão no deserto do Querias. Então Deus vai usar, antes de Deus usar Elias de forma muito maior em público, Deus vai tratar no oculto, na vida dele, no secreto. No oculto porque estava no deserto, estava longe do holofote, estava longe das multidões, ele estava a sós com Deus, dependendo mais do provedor do que da providência. E aí o versículo 6 vai nos declarar assim: e os corpos me traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O ribeiro se secou porque não havia chuva. Isso nos chama a atenção. O ribeiro se secou. A provisão, ao olhar físico, havia se acabado. O ribeiro se secou. Mas isso nos chama a atenção, porque o ribeiro se seca, o ribeiro se secou, mas a fonte não. O ribeiro se secou, mas a fonte não. Porque quando os recursos dessa terra se acabam, os recursos de Deus ainda estão disponíveis para a nossa vida. Ou seja, ainda que coisas cessem na nossa vida, Deus tem uma porta nova aberta desde os céus para as nossas vidas todos os dias. Então os recursos naturais podem se acabar, mas as fontes de Deus permanecem
Deus abre uma outra porta, Deus abre novas portas. Isso porque o ribeiro dos Querias se secou porque não havia chuva na terra. Aí o versículo 8 vai nos dizer: veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, ele estava no Queriate, escondido da multidão, no deserto, longe do holofote, sendo tratado por Deus, sendo trabalhado por Deus, Deus trabalhando nele. Mas agora Deus vai enviar ele para Sarepta. E a palavra Sarepta significa fornalha de Deus. Ele vai ir para Sarepta para ser refinado, para ser polido por Deus, para ser moldado por Deus. Ele sai do deserto para ir para a fornalha. Ou seja, Deus vai conduzindo Elias, tirando ele do deserto, levando ele para uma fornalha, porque na fornalha Deus vai moldar, na fornalha Deus vai dar forma, na fornalha Deus vai trabalhar. Ou seja, na fornalha Deus vai quebrar alguns aspectos importantes. Ou seja, não é porque é profeta, não é porque é usado por Deus de grande forma que vai achar que é grande. Não, Deus vai levar ele para Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Deus vai usar coisas simples, pessoas simples para sustentar o profeta. E o profeta na qualidade, um profeta na essência, um profeta no nível de Elias. Isso para mostrar que não existe grandes diante dos homens. Só existe um que é grande, só existe um que é digno, só existe um que é sobrenatural, só existe um que deve ser adorado, só existe um que tem um nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Então ele vai levar Elias para Sarepta para ser refinado, para ir para a fornalha de Deus, para que Deus possa trabalhar nele, quebrando alguns aspectos de orgulho, em que mesmo que seja um profeta, mesmo que seja grande diante dos homens, nunca o orgulho pode ser crescente, nunca o orgulho pode estar acima, nunca pode pensar que não precisa das pessoas. Deus vai trabalhar em Elias, mesmo com a qualidade, mesmo com a unção, mesmo com a ousadia que se tem. Deus vai levar Elias para ser sustentado por uma viúva. Ele diz: vai a Sarepta, que é de Sidom, e eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, ele vai para essa nova porta que Deus abriu. Ou seja, quem está no centro da vontade de Deus enfrenta, mesmo aqueles que estão no centro da vontade de Deus vão enfrentar nas suas vidas algumas escassezes, algumas vezes. Ou seja, o ribeiro secou, mas a fonte não. O fim do recurso não é o fim da provisão. Ou seja, o fim de alguns recursos na nossa vida não é o fim da provisão. Alguns recursos podem cessar, é verdade, mas a provisão, que é Ele, não. E isso vai nos mostrar algo importante, em que a nossa alegria não são circunstanciais. A nossa alegria não pode ser circunstanciais, dependendo da circunstância. A nossa alegria precisa ser presencial, é a presença dele o motivo da nossa alegria. Isso porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei nele, eu exultarei em Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a nossa alegria, Ele é a nossa alegria. Louvado seja Deus. Então, quando os recursos acabam, a palavra continua. Os recursos acabam, a palavra continua. Porque quando o ribeiro secou, a palavra de Deus veio para ele, dizendo: vai ao ribeiro, vai a Sarepta.
Sarepta, que é de Sidom. Então, ainda que os recursos se acabem, a palavra continua, e aonde a palavra permanece, o milagre acontece. Ou seja, onde a palavra permanece, o milagre acontece. Quando os recursos acabam, a palavra continua. Quando os recursos acabam, a palavra continua, e aonde a palavra permanece, o milagre acontece. No versículo 10 vamos dizer: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eles estavam ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço numa vasilha um pouco de água que bebo. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus de Israel, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num botinho. De vez aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Nós percebemos algo muito interessante na vida dessa mulher. Ela estava vivendo uma grande escassez em Sarepta. Ela estava vivendo um período de muita luta, onde a terra não estava produzindo nada. Mas mesmo diante das lutas, essa mulher estava batalhando. Essa mulher estava indo buscar madeira para fazer o último bocado de comida. Mas isso nos mostra algo muito interessante. Mesmo diante da escassez, da adversidade, ela não estava batida. Ela não estava debaixo de uma opressão, ela não estava debaixo de uma depressão, ela não estava numa cama. Mesmo diante de uma grande seca na terra, ela ainda estava buscando lenha para acender a fogueira. Mesmo diante de uma grande adversidade, ela não estava cabisbaixa, ela não estava triste, ela estava indo buscar lenha. Isso nos mostra algo muito importante. Por maior que sejam as lutas, por maior que sejam as adversidades, continue buscando lenha, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque Deus já está enviando a provisão, a socorro de Deus chegando na sua vida, a socorro de Deus chegando na sua casa, a socorro de Deus chegando na sua história, a socorro de Deus chegando no seu ministério, a socorro de Deus chegando na sua vida. Ainda que a adversidade seja tamanha, Deus já está enviando socorro. Ela estava buscando lenha, Deus estava enviando socorro. A ajuda de Deus estava chegando. Eu tenho e recebo a autoridade de Deus para a sua vida nessa noite. A socorro de Deus, a ajuda de Deus chegando para você, a ajuda de Deus chegando na sua vida, a auxílio de Deus chegando para a sua história. Louvado seja o Senhor. Em meio à escassez, Deus busca fé para liberar milagres. Em meio à escassez, Deus busca fé para liberar milagres. Versículo 12 nos diz assim. Versículo 13 ela diz: Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela que fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Ou seja, assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Ou seja, a generosidade em tempos difíceis revela confiança em Deus. A generosidade em tempos difíceis revela confiança em Deus. E quem coloca Deus em primeiro lugar não fica desamparado nunca. Quem coloca Deus em primeiro lugar não fica desamparado
nunca. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer a você: Deus não te desamparou, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus é um Deus presente, e quando se coloca a confiança nele, ele não desampara nunca. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. Então, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quem confia nele, nunca é desamparado, sempre haverá um auxílio, sempre haverá um socorro de Deus. Isso porque muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. Louvado seja o Senhor. Então, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, como eu era em sua casa muitos dias. Então, a fé em meio à escassez libera esses milagres. Isso nos chama a atenção, porque ela comeu por muitos dias. Então, a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não acabou. Ou seja, então toda manhã ela fazia, e todas as manhãs o milagre continuava, não acabava. Então Deus tem um milagre contínuo para as suas vidas, para as nossas vidas a cada manhã. O milagre continuou, o milagre teve milagre hoje, tem milagre amanhã, tem milagre todos os dias até o arrebatamento da igreja, porque todos os dias ela fazia e não acabava. Então Deus estava multiplicando todos os dias. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: Deus está multiplicando na sua vida, haverá uma multiplicação contínua na sua vida, na sua casa. Louvado seja o Senhor. Versículo 16 nos diz: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele tomou o seu regaço, os seus braços, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligisse, matando o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa que deu a sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, essa mulher experimentou milagres durante muitos anos na sua vida. Mas a crise é uma crise após o milagre. Os milagres passados não nos isenta de novas provas. Milagres passados não nos isenta de novas provas. A fé precisa ser continuada. Ou seja, vivemos milagres ontem, vivemos milagres hoje. Isso precisa ser continuado. Milagres. Então Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Ele é um Deus que ressuscita. O quarto secreto vai gerar poder público. Elias leva o menino para o quarto e vai orar. Então o quarto secreto gera poder público. Isso porque quando oramos, quando entramos no quarto,
e oramos a Ele em oculto, Ele nos responde em público. A oração no quarto gera poder público, ou seja, a oração perseverante. Deus é um Deus que sustenta, mas é um Deus que restaura, é um Deus que traz vida, é um Deus que restitui, é um Deus que renova, ou seja, é um Deus que sustenta, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre, ou seja, o maior milagre não é quando alguém, o maior milagre é quando alguém crê na palavra do Senhor. Ela vai olhar para Elias e vai dizer: agora eu vejo que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, o maior milagre é muito mais do que o azeite e a farinha. O maior milagre é muito mais do que uma ressurreição. O maior milagre é quando se crê na palavra de Deus, é quando se confia na palavra de Deus. Ela vai dizer para Elias: agora eu vejo que a palavra na sua boca é verdade. Agora a grande pergunta é: e a palavra de Deus na nossa boca tem sido verdade? Porque ela vai olhar para ele e vai dizer: eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Que a palavra de Deus possa ser verdade na nossa boca, que nós possamos proferir cada vez mais as verdades da palavra de Deus no nosso dia a dia. Ou seja, aonde a palavra permanece, um milagre acontece. Louvado seja o Senhor. Convido vocês a colocar de pé. Oremos no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos.